Lucas 14, a partir do versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que alimente o nosso coração com a sua palavra. Bendito Deus, eterno Pai, nesta noite nós nos humilhamos diante do Teu santo trono de graça. Te bendizemos, ó Deus, porque estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, no culto desta noite. Tua palavra já foi lida, orações oferecidas a Ti, e agora, Senhor, chegamos num momento do culto no qual queremos dar toda a glória ao Senhor, e no qual não anelamos ouvir voz de homem, queremos ouvir a voz do próprio Deus. Pedimos-te, Senhor, que nos abras o entendimento, pedimos-te, Senhor, que nos abras o coração, pedimos-te, Senhor, que nada nem ninguém faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Sabemos, Deus, que no momento da pregação acontece uma batalha espiritual. Sabemos que enquanto nós lançamos a semente da palavra, Satanás vem e tenta não deixar a semente cair nos corações. Então dá ao teu povo também zelo em aprender a tua palavra e não permitir que nada nos separe do Senhor nesta noite. Ó Senhor, glorifica o nome de Jesus, perdoa os pecados do teu povo e nos enche do Espírito Santo, e faz de nós verdadeiros discípulos e discípulas totalmente comprometidos com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. A primeira vez que Deus me deu uma mensagem nesse texto, amados irmãos e irmãs, foi no dia 10 de abril do ano 2013. Naquele dia eu estava completando 34 anos de existência. E eu levantei de manhã e me deparei com essa passagem. E essa passagem Jesus usou para que ela confrontasse totalmente o meu ser e revisasse o meu coração e respondesse à pergunta: será que eu estou verdadeiramente disposto a ser um discípulo de Jesus? Nesse texto nós encontramos o Senhor mais uma vez pregando para as multidões. O capítulo 14, versículo 25 diz: grandes multidões o acompanhavam. Jesus pregava para as multidões, Jesus curava os cegos, abria os ouvidos dos surdos, destravava as línguas dos mudos, levantava os paralíticos, ressuscitava os mortos, alimentava a multidão. E a multidão, então, por causa das bênçãos que recebia, sempre queria estar próxima de Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus quer desafiar a multidão a não viver somente no momento do frenesi espiritual, não somente recebendo aquelas bênçãos humanas, mas Ele quer chamá-los verdadeiramente a serem seus discípulos. E é por isso então que, ao dirigir-se àquelas multidões, neste dia, quando vai a Jerusalém, dirigir-se à cruz para nos salvar, Jesus apresenta as exigências do discipulado. Não basta seguir na multidão, não basta experimentar o frenesi espiritual,
Você precisa ter uma vida de compromisso para ser discípulo de Jesus. E o texto então nos apresenta as exigências do discipulado. A primeira exigência do discipulado que o texto nos apresenta é prioridade absoluta. Primeira exigência de uma vida de discipulado com Cristo Jesus é prioridade absoluta. Versículo de número 26. Olha o que Jesus disse às multidões. Leia comigo, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, quando eu li esse versículo, há 8 anos atrás, pela primeira vez, eu fiquei literalmente chocado. Não que eu não o tivesse lido antes, mas quando você vai estudar essa palavra aborrece no grego, ela significa literalmente odiar. E aí então você se pergunta, em outro lugar a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, que nós temos que amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, que nós temos que amar os nossos filhos e discipulá-los no caminho do Senhor. E agora o Senhor Jesus aqui está nos mandando odiar a nossa família. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo, o que significa isso? Para a mentalidade hebraica daqueles dias, amados irmãos, aborrecer significa literalmente amar menos. Mas essa palavra traz a ideia para nós de que nós temos que amar tanto ao Senhor Jesus, sobre tudo e sobre todos, que parece diante dos nossos olhos que o amor que nós temos para com Jesus e depois para com todas as nossas outras prioridades, é tão intenso o amor para com Jesus, que é a mesma distância do amor para o ódio. O amor para com Jesus é tão alto, tão apreciado, é tão valorizado sobre todas as coisas, que os outros amores parecem ódio comparado ao amor que temos para com Cristo Jesus. Aborrecer aqui significa literalmente que eu tenho que amar Jesus com todo o meu ser, com toda a minha vida, amá-lo intensamente sobre todas as coisas. Então o amor que eu tenho para com meu pai e com a minha mãe não pode ser comparado com o amor que eu tenho para com Jesus. O amor que eu tenho para com a minha esposa e para com os meus filhos não pode ser comparado com o amor que eu tenho para com Cristo Jesus. O amor que eu tenho com os meus irmãos e com as minhas irmãs jamais poderá ser comparado ao amor que eu tenho para com Cristo Jesus. O amor que eu tenho para com a minha própria vida jamais pode ser comparado com o amor que eu devo ter para com Cristo Jesus. O Senhor está dizendo aqui a mim e a você literalmente que Ele nunca aceita o segundo lugar na nossa vida. O que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite é que Ele não divide o lugar dEle na nossa vida com ninguém. Ele não divide o lugar dEle na nossa vida com o nosso pai, nem com a nossa mãe. Ele não divide o lugar dEle na nossa vida nem com a nossa esposa, que é uma só carne conosco. Ele não divide o lugar dEle na nossa vida nem com os nossos filhos, que nós amamos com todo o nosso ser. Ele não divide o lugar dEle na nossa vida nem com os nossos irmãos e irmãs. Ele não divide o lugar dEle na nossa vida nem conosco mesmos. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele não tolera nenhum tipo de adultério espiritual. Ele não aceita o segundo plano na sua vida. Se você quer ser discípulo de Jesus, o discipulado demanda de você prioridade absoluta. Você tem que amar a Jesus sobre todas as coisas. Ah, querido amigo e irmão, não significa que você vai odiar seu pai e sua mãe. Você vai odiar sua esposa, seu filho, sua filha, seus irmãos. Mas significa que na hora em que você precisar priorizar o Senhor ou as pessoas que você ama, sem sombra de dúvidas, você vai priorizar o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Eu me encontrei com a verdade desse texto quando eu tinha 17 anos de idade.
Deus me chamou para o Sagrado Ministério. Hoje a minha cidade do interior de Minas Gerais tem uma boa faculdade de medicina, mas quando eu tinha aquela idade não tinha. E o sonho do meu pai, ele era ser médico. E ele me criou desde menino, incutindo na minha cabeça que eu seria um excelente médico. E quando eu tenho 16 anos, Deus me chama para o Sagrado Ministério. Eu contei para ele, mas ele não acreditou. Isso é coisa de adolescente, não vou levar isso a sério, né? Eu falei, pai, eu quero dizer para o senhor que daqui 1 ano e meio eu estou indo para o seminário. Mas quando chegou a hora de ir para o seminário, a coisa se complicou, meu irmão. E eu morava em Brasília, na casa de uns tios meus, e meu pai no interior tinha me mandado para uma melhor escola, para me preparar para o vestibular, para a universidade. E quando eu chego em casa, ele numa revolta tremenda, não fala nem com minha mãe, porque minha mãe que nos levou para a igreja protestante, e disseram, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho. E eu me lembro de uma determinada noite, que nós sentamos para conversar, às 10 da noite, e saímos dali às 2 da manhã. E ele, muito chateado, disse, não tem jeito, faça o que você quiser. Mas durante 4 anos, irmãos, ele não me ouviu pregar. Durante 4 anos o nosso relacionamento ficou tremendamente deteriorado. E naquele dia na mesa lá de casa, eu fui obrigado a fazer uma escolha entre Jesus e meu pai. E pela graça de Jesus eu escolhi o Senhor Jesus. Para a glória e para a honra do nome do Senhor, 4 anos depois, quando eu já estava indo pastorear no Chile, meus avós fizeram 50 anos de casados e nós fizemos um grande evento, mais de 500 pessoas na festa. O marido da minha prima, que era pastor, conduziu a liturgia. O pastor da igreja central ministrou a ceia e eu fui o pregador. Naquele dia o meu pai estava no primeiro banco e chorou do começo ao fim da mensagem. E lá na porta me pediu perdão, me deu um beijo e me disse, filho, me perdoa, eu te amo. Você nasceu para pregar a palavra de Deus. Você tem todo o meu apoio. Há momentos na vida, irmãos, que nós somos obrigados a fazer escolhas. E se nós entendemos que Cristo nos comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, e ele é o maior tesouro que temos, nós não temos que duvidar em nenhum momento em entender que a prioridade absoluta da nossa vida é viver para Cristo Jesus. Eu me lembro de uma música que o meu tio tocava num LP, quando ele era jovem e eu era criança. Talvez a meninada não sabe nem o que é LP, né? Long play, um discozão assim que você botava numa radiola para tocar. Isso é coisa do século passado, né? E a música, o LP dele tinha uma música que dizia assim, se a noiva não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se a noiva não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se alguém quer impedir você de seguir Jesus, você não pode aceitar, ainda que seja a pessoa que você mais ama nessa terra. Porque Cristo te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Ele exige de você prioridade absoluta. Primeira exigência do discipulado, prioridade absoluta. Você está disposto verdadeiramente a seguir a Cristo Jesus? O texto nos apresenta a segunda exigência do discipulado: disposição para sofrer. Primeira exigência do discipulado é prioridade absoluta. Segunda exigência do discipulado é disposição para sofrer. Vamos ler aqui, amados irmãos, do versículo de número 27 até o versículo 32. Assim diz o texto: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aqui estão as duas parábolas que são o cerne da nossa mensagem. A parábola da construção da torre e a parábola do rei que está em guerra. Mas o Senhor Jesus, antes de contar essas parábolas, mostra que elas são ilustrações do versículo 27, que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que ser discípulo é viver calmo, sereno e tranquilo neste mundo. Muitas pessoas pensam que quando elas são convertidas ao Senhor, elas vão viver como aqueles anjinhos que nós víamos nos comerciais, com auréola, meio gordinho, tocando uma harpa, pulando de uma nuvem para outra, cantando, feliz da vida. Ah, querido amigo irmão, se você se tornou discípulo de Jesus, prepare-se, os seus problemas acabaram de começar. Jesus está indo para Jerusalém, Ele vai morrer por nós, e Ele quer deixar claro para a multidão o que significa segui-lo. Ele quer deixar claro para os seus discípulos o preço que eles vão pagar por se identificarem com aquele que vai pagar o preço para salvar a alma deles. E Ele então diz claramente aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que qualquer que não tomar a sua cruz, ou seja, estiver disposto a sofrer e ir após Ele, não pode ser seu discípulo. O que Jesus está dizendo que literalmente ser discípulo é estar disposto a morrer, a dar a vida se necessário for, por amor do nome do Senhor Jesus. Discipulado é morte. Se você quer ser verdadeiramente discípulo, você precisa estar disposto a sacrificar-se, disposto a dar a sua vida por amor de Jesus. E aí ele conta duas histórias, ele diz: calculem bem. E ele coloca diante de nós a história de um homem que provavelmente tinha a sua vinha, e para vigiar bem a sua vinha, ele precisa construir uma grande torre. E se ele construir aquela grande torre, a sua propriedade vai ser valorizada. Ele poderá ver longe e protegerá bem a sua vinha. Mas o Senhor Jesus diz que antes de começar a construir a torre, ele precisa calcular. Porque se ele entrar com empolgação para construir a torre, ele vai fazer o fundamento, vai lançar os alicerces, e quando ele estiver levantando as estruturas, o dinheiro dele vai acabar. E todo mundo que passar ali vai dizer: esse é o irresponsável mesmo. Como é que começa um projeto gigantesco como esse, se não tem condição de acabar? Que sujeito mais tolo deveria ter calculado antes de começar? Jesus está dizendo: está disposto a sofrer por mim? Calcula bem. Esse é o seu momento. Você precisa calcular se você está disposto a me seguir, se você está disposto a morrer por mim. Mas para que eu e você entendamos melhor, ele conta outra ilustração. E ele diz: imagine que dois reis começaram a debater entre si, e houve ofensas entre um e outro, e agora então, aquele rei que tem um exército maior vem com 20.000 homens para atacar aquele rei que só tem 10.000 homens no seu exército. Então ele tem que sentar e calcular, para pensar se há a possibilidade de, com alguma estratégia, ele com 10.000 homens, derrotar aquele que vem contra ele com 20.000. Se ele pode fazer uma emboscada por trás, se ele pode usar alguma montanha, algum caminho no qual o outro exército será fechado, ele precisa calcular. Se com seus 10.000 homens ele tiver a capacidade de derrotar aquele que vem contra ele com 20.000, ele pode partir para cima. Dilei, ajuda aqui, ó. Pode sentar do lado dela aqui, ó. Pode vir, beleza? Mas se ele não puder, ele tem que mandar uma comitiva. E ele tem que pedir condições de paz para o outro rei. E essa é uma situação tremendamente humilhante. Porque alguns reis do passado eram muito maus. Alguns diziam: eu aceito sua rendição,
mas eu tenho que furar o olho direito de cada um dos seus soldados. A situação é muito difícil, e aquele rei precisa tomar uma decisão. Mas se ele quer ir literalmente para a guerra e vencer o seu inimigo, ele precisa calcular. E o que Jesus está dizendo aqui é que você precisa verdadeiramente calcular se você está disposto a seguir a Cristo Jesus. Isso vai custar toda a sua vida. Ser discípulo de Jesus vai fazer com que você morra para si mesmo. Vai balançar todas as suas estruturas. Vai mexer com todos os seus valores. Você vai ter que abrir mão de projetos pessoais. Você vai ter que ser questionado, ser criticado, e se há um momento de crise, você terá que estar disposto a ir à cadeia, e se necessário for ser apedrejado por amor daquele que deu a vida na cruz por você. Calcule bem. Jesus está dizendo que se você quer ser discípulo, você tem que estar disposto a tomar a sua cruz e dar a sua vida por Ele, porque Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para comprar você, para pagar os seus pecados e para te reconciliar com Deus o Pai. Você está disposto a ser achincalhado, a ser zombado, a ser vilipendiado, a perder dinheiro, a perder propriedades, a ser humilhado, cuspido, zombado e desprezado, e se necessário for morrer por amor de Cristo Jesus? Você está disposto? Alguns anos atrás, amados irmãos, eu fiquei chocado quando o califado do Estado Islâmico tomou parte da Síria e parte do Iraque. E uma das cenas mais terríveis é quando nós víamos nossos irmãos ajoelhados, e eles levantavam sua espada e gritavam: Allah Akbar! Cabeça para um lado, corpo para o outro. 10 anos atrás, tombavam no céu, tombavam na terra, levantavam no céu. Você está disposto a dar a sua vida por amor de Cristo Jesus? Quando eu vim ser pastor da Unida, eu li um livro de Mass McConnell e Mike McKinley. O nome do livro é Igreja em Lugares Difíceis, da editora Fiel. Na página 231, eles fazem a seguinte citação: não existe a opção do plano sem sacrifício para segui-lo. Se você quer segui-lo, então está entrando para servi-lo, independentemente do preço a ser pago. Se Jesus é Senhor, então Ele deve estar no controle de todos os seus planos e decisões. De maneira clara, isso significa que não podemos dizer não, simplesmente porque ministério entre as pessoas carentes pode nos custar caro ou ser assustador. Seguir a Cristo significa que podemos perder a própria vida, e qualquer um que não está disposto a isto não serve para ser discípulo de Cristo Jesus. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Prepare-se para o sofrimento deste lado de cá do céu. Exigências do discipulado, quais são, pastor? Prioridade absoluta, disposição para sofrer. Há alguma outra exigência do discipulado para nós nesta noite? Amados irmãos, a primeira exigência do discipulado é prioridade absoluta. A segunda exigência do discipulado é disposição para sofrer. Mas a terceira e última exigência do discipulado que o nosso texto nos apresenta é renúncia total. Terceira exigência do discipulado é renúncia total.
eu vou ler o versículo de número 33, a igreja lê novamente o mesmo versículo depois que eu leia. Assim diz a palavra do Senhor: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Leia para mim esse mesmo versículo, por favor, nesta noite. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus exige renúncia total. Se Ele exigir que você abra mão hoje de estar no meio dos seus amigos, no seio da sua família maior, e tome sua mulher e seus meninos, e vá servi-lo em outro lugar, para pregar o Evangelho, você não tem opção de dizer que não. Porque ele diz aqui: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se ele demandar de você, eu quero que você vá plantar uma igreja lá no Cazaquistão, e parte do financiamento dessa missão é você vender a sua casa, vender o seu carro e pegar esse dinheiro para investi-lo na obra de Deus. Se você idolatra o seu dinheiro e conserva a sua casa e conserva o que você tem, você não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Jesus exige renúncia total. Eu quero perguntar para você: há alguma coisa na sua vida que ocupa o lugar do Senhor? Existe alguma coisa atrapalhando você de servir ao Senhor Jesus? Existe alguma corda amarrando você? Chegou a hora de cortar as cordas. Chegou a hora de tomar atitude. Chegou a hora de você renunciar, como diz o Senhor, a tudo quanto você tem, se você quer ser discípulo de Jesus. 3 vezes o nosso texto repete a palavra discípulo. Renúncia total. Jesus disse na pregação em Marcos 8,34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito, amados irmãos, da frase do reverendo Jim Elliot. O reverendo Jim Elliot, amado irmão, foi formado no Instituto Bíblico Moody, na cidade de Chicago, um dos seminários evangélicos mais tradicionais dos Estados Unidos da América. E na década de 50, ele com seu amigo Nate Saints e outros amigos vieram trabalhar no Equador, junto à tribo dos índios Aucas, uma tribo não alcançada. E Jim Elliot era um rapaz de uma personalidade exuberante, um pregador abençoado. Ele recebeu convites para ser pastor da juventude de grandes igrejas americanas. Inclusive, quando ele estava na selva amazônica, escreviam carta para ele: Jim, deixa esses índios aí e vem aqui, nós precisamos de você. E ele respondeu certa carta dizendo uma vez: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo abrir mão da sua vida neste mundo, porque a vida neste mundo, irmão, é fugaz, ela passa. E se nós investirmos a nossa vida na pregação do Evangelho, amado irmão, Deus vai converter os seus eleitos e essa bênção vai ir conosco para a eternidade. É isso que Jim está dizendo. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter. Eu não seguro essa vida. Na hora certa ela vai daqui, para poder ganhar aquilo que jamais vou poder perder. Ver vidas vindo a Cristo, estando conosco na eternidade. É sabedoria isso. Depois que ele escreve isso, amado irmão, depois de alguns meses, eles estabelecendo um contato com a tribo, um índio engravida uma índia e mente dizendo que foi os missionários. E aquela tribo era uma tribo muito horrível. Era uma tribo que não tinha contato com pessoas que não eram indígenas. Então eles numa trama reúnem e matam todos os missionários numa tarde só. As esposas dos missionários, sem marido, ficam naquela tribo
Dentre elas, a grande escritora americana Elizabeth Elliot. E elas ficam ali e pregam o Evangelho. E aqueles indígenas vendo o amor do Senhor na vida daquelas mulheres, servindo aqueles que mataram seus maridos, são convertidos ao Senhor. Depois de alguns anos, um filho daqueles missionários volta àquele lugar, depois de formar-se nos Estados Unidos, para pregar o Evangelho. E um dos indígenas levanta para ele e diz: eu hoje sou um homem convertido, mas fui eu quem matou seu pai. A luta daquele homem, irmãos, é terrível. Ele olha para o indígena e a tentação de golpeá-lo é imensa, mas ele abraça e perdoa aquele irmão que matou seu pai. Tudo porque homens que amaram a Jesus mais do que a si mesmos estiveram dispostos a dar a sua vida para que pessoas viessem a Cristo Jesus. A sua vida é fugaz. Preste atenção, Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Não existe causa maior do que o Evangelho de Cristo Jesus. Avalie bem no que você está gastando a sua vida. Avalie bem. A maior de todas as causas é a causa da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É a causa de fazer discípulos para o Senhor. Eu quero perguntar: de quem você é discípulo? Dos seus prazeres? Da tua vontade? Ou do Senhor Jesus? Eu quero perguntar a você: você está verdadeiramente disposto a ser discípulo do Senhor? Quais são as exigências do discipulado, pastor? Prioridade absoluta, disposição para sofrer, renúncia total. Talvez você pense comigo: mas pastor, eu não vou ser muito infeliz se eu vier a viver deste jeito. Eu gostaria de dizer a você: não pense que você será infeliz. Não existe alguém tão bom, tão amável como o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, por amor de você, que te salvou, que te comprou, que te ama, que está preparando um lugar na glória para você. É um privilégio, amado irmão. Você vai se entregar totalmente, mas não vai fazê-lo: ai, que tristeza, que angústia, que desespero. É claro que haverá dias de sofrimento. Haverá dias em que você literalmente vai querer sair correndo. Testemunho de primeira mão. Mas o Senhor vem e relembra você o grande amor que Ele te deu, dando a vida na cruz por você. E você então reconhece que você é a pessoa mais amada da terra. E que se o Senhor tem confiado a você responsabilidades difíceis, é porque Ele te capacita e Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Então você tira os olhos das circunstâncias, olha para Ele, se alegra nele e se torna uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Você está disposto a ser discípulo de Jesus?